Nós vivemos numa era de tirania da prosperidade, de avaliarmos quem somos por quanto alguma coisa somos vistos. Quanto? Em termos de quantidade. Fortuna pessoal. Quantos títulos uma pessoa tem? Que carro ela está conduzindo? Aí entram outras questões também. A idade que a pessoa tem, que não tem jeito para dar, cada vez vai ficando mais velha e vai ser discriminada por causa disso. Mesmo, nós não podemos amadurecer um pouco para entender que a terceira idade seria a fase em que, se a pessoa estiver saudável, se suas funções cognitivas estiverem relativamente saudáveis, a pessoa pode estar oferecendo a sua melhor contribuição à humanidade, sobremaneira se ela estiver em atividades que impliquem a utilização de juízo de valor, de cultura, de experiência. As culturas primitivas deram muito valor aos anciães. As civilizações mais avançadas faluão. Desculpem, ficou uma cacofoniazinha, não é? Não tem importância não. Farão a mesma coisa no futuro. Só para brincar, tem um pouco que entre a libido do bem, como disse Freud, que sublimemos o excedente da energia sexual para a sublimação do bem. Então, nessa quantificação excessiva, as pessoas ficam, sem perceber, elas transferem esse paradigma, porque os paradigmas, como preconceitos, porque preconceitos também são paradigmas, em certa medida podemos dizer que preconceitos também são paradigmas, quando são muito profundos, são invisíveis. E então pessoas que foram educadas, como nós, numa cultura voltada à prosperidade externa e material, e a transformar o nosso valor pessoal, o senso de autoestima e do quanto somos dignos de respeito e afeto por quantos likes, né, quantas curtidas numa foto que um adolescente que está fragilíssimo na constituição de sua autoestima, quantas curtidas um jovem recebeu numa foto que postou. Desde isso, até quantos milhões o sujeito pomposamente declara ter na conta bancária, ou exibe, ou dá a entender que tem pelo tipo de veículo que dirige. Enquanto estamos, nada contra pessoas que prosperem materialmente, que tenham muitos títulos acadêmicos. Tudo isso é indicativo de que uma pessoa está se desenvolvendo. Mas o problema é que nós, muito facilmente mesmo, raras pessoas afastam-se, abstraem-se da ilusão de confundir as ferramentas como fortuna material. Houve um exemplo lindíssimo de Charles Finney nessa semana, referencial e exemplo declarado, assim como exemplo referencial por Bill Gates e Warren Buffett, bilionários beneméritos filantrópicos, que doou Charles Finney nessa semana o restante da sua fortuna, bilionário que era, para atividades filantrópicas. Então, e nós prestemos atenção que, em vez de quantificar o quanto eu sou rico, o quanto eu tenho de prestígio, celebridade, o quanto as pessoas me veem, como as pessoas me veem, vamos buscar mais significado, profundidade, sentimentos. Nós somos felizes pelos sentimentos. Normalmente esses sentimentos estão relacionados aos nossos relacionamentos interpessoais, íntimos ou distantes, como nós nos posicionamos, mais de como as pessoas se posicionam conosco, porque vamos interpretar e vamos nos desligar ou nos afastar das pessoas de acordo com isso. Se estamos com um eixo seguro de autoestima, autorrespeito, autoconfiança, nós podemos lamentar se uma pessoa não está sendo devidamente respeitosa conosco e nos desapegar mais facilmente. Se somos muito referenciados por terceiros e a opinião que terceiros fazem de nós, ficamos dependentes dessas pessoas, temos menos, como provocou Alexandre, menos acesso ao nosso livre-arbítrio, que é uma ferramenta inviolável que a Divina Providência nos concedeu, mas nós podemos escolher não utilizá-la como gostaríamos e ser hipnotizados por forças externas. Porque esses paradigmas são invisíveis, nós começamos a buscar espiritualidade, porque chega um momento na maturidade psicológica que a pessoa começa a buscar significado no que está vivendo. Ela chega ao ápice de uma carreira. Quem for estudar a psicologia do êxito vai se deparar com situações desconcertantes.
A pessoa inveja muito alguém que está numa posição de bastante prestígio público, ou de muita fortuna, ou de muito poder, para perceber que essas pessoas estão muito angustiadas e que estavam mais felizes quando não tinham galgado aquela posição de, para o mundo, um pretenso sucesso, e internamente estão frustradas e mais vazias do que nunca. Por isso é muito comum que pessoas que atinjam o topo de suas carreiras, que fiquem muito endinheiradas, que tenham muitos títulos, comecem a buscar algo mais. Pessoas que realizam sonhos, desejos, projetos do ego e que percebem o que autores falam de sempre, não só na área de psicologia, mas de espiritualidade. Isso não vai fazer você feliz. James Hillman, um psicólogo da área de psicologia arquetípica, James Hillman, acho que criou a corrente de psicologia arquetípica, se eu não me engano. Pesquisem, por favor, se não foi isso mesmo. James Hillman, como disse a vocês. Então, estou usando minha memória, claro, com a ajuda dos espíritos, mas sem preparar a palestra. James Hillman, num dos seus livros mais conhecidos, eu li há muitos anos, fala sobre a teoria da semente de carvalho. Eu vou sair um pouco do que ele propôs, mas vamos apresentar o que Nosso Senhor Jesus fez muito uso da metáfora de sementes, e da semente largada no caminho, alguma cai em terreno bom e outra não, outra comida pelos pássaros do céu, outras caem em arbustos, etc. Se você é uma semente de laranjeira, por exemplo, que semente você é? Que semente nós somos? Qual o gênero de árvore frutífera nós somos? Isso eu falei em nossas palestras recentemente. Eu sou uma semente de laranjeira. Quando a pessoa é jovem, ou em qualquer época da vida, ela pode se sentir amadurecida. Vamos imaginar, eu como terreno da alma, uma gleba do espírito, estou preparado, estou devidamente adubado pelas crises, a podridão dos meus sonhos putrefactos, os escombros dos meus feitos ruins ou meus fracassos de outras etapas dessa vida. Agora eu estou terreno fértil para que uma semente que eu sabia que tinha comigo há muito tempo germine. Que semente é essa? Há pessoas que vêm para realizar um trabalho desde o início da juventude, há pessoas que começam a parte mais importante de suas atividades na maturidade, algumas que só na terceira idade vão atingir o seu ápice. Quanto mais complexa a atividade, quanto mais subjetiva, mais idade se demanda mesmo no corpo físico de uma pessoa, não só do espírito. É claro que há pessoas que assumem funções que são mais compatíveis com idade mais madura no corpo do que com a idade juvenil. E há pessoas que começam desde cedo a se manifestarem nessas atividades. Eu, lamentavelmente, precisei fazer isso sem nem entrar na casa de 20 anos. Com 19 anos eu estava publicando artigos da imprensa sobre isso. E aí rompi com tudo. Todas as expectativas que esperavam. Você pode ser bem-sucedido aqui e ali, você pode ficar muito rico, muito importante. E se você vai aparecer na TV logo com essa atividade que expõe a ataques porque é controversa, então as pessoas ficavam confusas porque pareciam, as que percebiam que eu estava fazendo, sinceramente, achavam que eu estava sendo autodestrutivo. Isso é suicídio. Ou pessoas de fora, tá maluco, o que foi que deu nele? Por que ele está renunciando a um caminho mais fácil e feliz? Não, mais feliz não, porque eu tenho que ouvir o reclamo de minha consciência. Isso que fiz, acredito que seja um padrão para todas as pessoas. E que se alguém não fez antes, pode fazer depois. Eu sou laranjeira, eu sou um limoeiro, uma semente de limoeiro, eu sou a semente de macieira. Então, de que fruta a semente você é? De uma maçã, de laranja, de limão? E essa história de dizer, todo mundo tem que ser café. Café é fruta, né? Engraçado, mas é fruta. Tomate, que é fruta também, estranho, né? Não, todo mundo tem que ser tomate. Salada, todo mundo quer café. O Brasil e os Estados Unidos são os países que mais consomem café, né? Não, café é o que deve ser. O que é isso? Dinheiro e poder. O que mais pode existir? Muita gente acredita nesse modo tão profundo que não percebem essas pessoas que elas são, não só, elas se fecham à realidade, limitam, como elas podem correr injustiças muito fortes com pessoas que não queiram ter comodidades materiais mínimas para sobreviver, mas que não colocam isso como objetivo de vida central.
que estão mais preocupadas em estarem bem, estão mais preocupadas em estar em paz, estão mais preocupadas em atender essa vocação que é a respiração de alma dessas pessoas. A história do peixe, a que fiz referência há pouco, de Albert Einstein, você não é peixe, criatura. Você é esquilo, então suba árvore. Criatura, você não é esquilo, você é peixe, vai para a água. Vocês compreendem? Compreendemos realmente isso? Uma coisa é acompanhar aqui. Outra coisa é sentirmos a ponto de tomarmos decisões dramáticas. Abandonarmos carreiras ou opções de carreiras que todo mundo diz vai ser fantástico, você vai ter um salário alto, você isso, aquilo, e aos 40 anos tem um infarto. Ou aos 40 descobre que está na carreira errada, convivendo com as pessoas erradas, casado com a pessoa errada porque está em sintonia com aquelas escolhas erradas e porque casou também em função do que seria mais conveniente, mais interessante, a pessoa viveu a base de cálculo de ganhos e interesses pessoais. E essas pessoas, de tal modo, estão enraizadas nesse padrão que dizem, mas todo mundo faz isso, né? É claro que todo mundo está só pensando em si. Não. Creio que a maior parte da população vive assim. Mas as pessoas mais realizadas, mais maduras e mais profundas não colocam em primeiro plano ganho pessoal. Fica parecendo o pai ou a mãe que está pensando em si e não nos filhos ou filhas. Ou de um professor ou professora que não está focando o serviço de educar os alunos e as alunas.